No dia em que a Nova Gente faz 41 anos, conto-lhe 41 factos sobre a revista de sociedade mais vendida em Portugal. 1976, o ano em que a Nova Gente nasceu. 2 anos depois do 25 de Abril, Portugal respirava a plenos pulmões o ar da liberdade e isso estendia-se à imprensa. Nesse ano, Ramalhianes era Presidente da República e Mário Soares, Primeiro-Ministro. Foi também em 1976 que Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple, a empresa que criaria os smartphones, sem os quais hoje até parece que não conseguimos viver. Em 1976, a RTP disse adeus ao preto e branco e iniciou as emissões a cores. E foi já na era das cores, a 22 de setembro de 1976, que saiu a primeira edição da Nova Gente. Para muitos, uma revista cor-de-rosa, para nós que trabalhamos nela, desde sempre, um semanário de atualidades. Na nossa primeira capa, histórica, uma entrevista a Vera Lagoa, a jornalista que nesse ano fundara o jornal O Diabo, e um artigo sobre a morte de Mao Tse-tung, líder comunista, lendário, pai da Revolução Cultural Chinesa. Uma curiosidade, há 41 anos a revista custava 20 escudos, os 10 cêntimos atuais. Baratinha, não era? A Nova Gente foi sempre uma revista de sociedade e de família, única no mercado, ao reunir na mesma embalagem as notícias do mundo dos famosos e informações úteis para a vida do leitor. A Nova Gente sempre foi uma revista de família, de certa forma um álbum de família das figuras públicas portuguesas. Muitas partilharam com os nossos leitores fotos do seu casamento. E era quase uma tradição partilharem connosco e com os nossos leitores imagens dos seus filhos e netos. Sabia que todos os presidentes da República pousaram em família para a capa da Nova Gente? Ramalhianes, em junho de 1978. Mário Soares, em dezembro de 1986. Cavaco Silva, várias vezes entre 1986 e 1997. Jorge Sampaio, por exemplo, em dezembro de 1996. Marcelo Rebelo de Sousa não é exceção. No Natal de 1996 deu uma entrevista com os filhos e netos à Nova Gente e desde que foi eleito Presidente da República já foi várias vezes capa, mas nenhuma bate a do verão de 2016. Este beijo à namorada Rita Amaral Cabral durante as férias no Algarve. Em 41 anos fizemos milhares de produções fotográficas. Pelo menos 3 ficaram na memória coletiva dos portugueses. Por exemplo, a capa de Teresa Guilherme e Manuel Luís Goxa em 17 de junho de 1991, em que os dois diziam que pretendiam casar. Em 1994, José Cid decidiu despir-se para as fotos de uma entrevista à Nova Gente em protesto simbólico contra as rádios que não passavam música portuguesa. Só o disco de ouro à frente impedia Cid de estar completamente nu. Marco Paulo com a amiga Maria José Santiago na banheira em 1998. Todas as semanas saem 120 mil novas gentes para as bancas. Ao longo de 4 décadas, foram impressas mais de 305 milhões de exemplares da nossa revista. Ou seja, em média, cada português terá comprado 305 novas gentes ao longo dos últimos 41 anos. 305 milhões de revistas. Alinhadas em fila, estas revistas dariam 3 voltas ao mundo. A Nova Gente foi sempre, e é, a revista mais vendida do mercado no segmento Sociedade, a grande distância da segunda mais vendida. Nas nossas capas sempre tivemos gente popular, algumas personalidades, por serem notícia, foram capa muitas vezes. E até há recordistas. Cristina Ferreira, sozinha ou acompanhada, é a personalidade que mais vezes foi capa da Nova Gente. Ao todo, Cristina foi 49 vezes capa da Nova Gente. Em segundo lugar está Cristiano Ronaldo, que foi 37 vezes capa da nossa revista. Em terceiro lugar, a Rainha de Espanha. Letícia Ortiz foi 30 vezes capa da Nova Gente, o que diz muito sobre a sua popularidade, também em Portugal. Em quarto lugar, há um empate entre 2 mulheres bonitas. Fernanda Serrano e Bárbara Guimarães foram 29 vezes cada uma capa da nossa revista. Durante cerca de uma década, a Nova Gente organizou os únicos troféus que premiavam os melhores do mundo, do espetáculo e da televisão, através do voto popular.
Centenas de artistas têm um troféu Nova Gente em casa. Hermano José foi um dos mais premiados, 9 vezes premiado com um dos nossos troféus. Centenas de jornalistas, fotógrafos, paginadores, produtores e maquilhadores contribuíram para os 41 anos de história da Nova Gente. Alguns cronistas sociais começaram da Nova Gente uma carreira que ganhou dimensão nacional. Foi o caso de Carlos Castro, Abel Dias ou, mais recentemente, Flávio Furtado. Em 40 anos, a Nova Gente teve mais de 10 diretores. Hoje, o cargo é ocupado por Humberto Simões, um dos diretores mais jovens de sempre. É uma grande responsabilidade, é uma revista que é mais velha que eu, que eu herdei como a revista mais emblemática de sociedade do país e que felizmente temos conseguido mantê-la nessa liderança, manter o fosso que temos para os nossos concorrentes, que é mais ou menos vendemos o dobro e o triplo da concorrência. Sim, a Nova Gente tem tido um posicionamento também em termos de redes sociais e de internet, desde sempre tem estado na liderança. Agora, é um caminho que é difícil até prever de que forma é que vai ser este casamento, quanto tempo é que vai durar este casamento e até que ponto é que será sempre um casamento saudável, não é? Eu acho que andamos todos um pouco a tentar perceber o caminho certo. Acho que ainda ninguém conseguiu, mas acho que nós, Nova Gente, sendo líderes no papel e estando também líderes na internet, penso que tem funcionado bem. Agora, claro que o nosso objetivo é fazer sempre mais e não estamos contentes com o que temos, queremos mais e acho que vamos conseguir. Ao longo dos anos, a Nova Gente patrocinou 2 concursos de beleza, o Miss Praia e o Miss Portugal. Em 11 anos de concurso, 5.000 jovens concorreram ao Miss Praia Nova Gente. Todos os anos, 16 portuguesas eleitas em praias de norte e sul do país chegavam ao final do Miss Praia, uma porta aberta para a indústria da moda e do entretenimento. Raquel Loureiro, primeira dama de honor em 1994, começou assim a sua carreira de modelo. Durante alguns anos, a Nova Gente patrocinou o Miss Portugal. Assim foi em 1992, quando Marisa Cruz foi eleita a mais bela do país. E assim continua. Ao longo dos anos, Marisa brilhou muitas vezes na nossa capa. Há 2.141 semanas que lhe contamos histórias em papel. Algumas das nossas histórias foram notícia lá fora, como as férias de Carolina do Mónaco na Comporta, as suas primeiras fotos com Ernest Tanover, um dos seus maridos, ou mais recentemente, o batizado do filho mais novo de Sara Carbonero e Iker Casillas, no Porto. Em 41 anos de história, a Nova Gente contribuiu para a maior fatia do acervo do arquivo da Impala, onde hoje se guarda uma parte importante da nossa história recente. A importância da Nova Gente para o arquivo é quase a estrutura do próprio arquivo. Começou quase com a Nova Gente, porque é a primeira revista e foi quando se começaram a fazer trabalhos, produções fotográficas e a recolher documentação e as próprias revistas. A importância deste arquivo, para além disso, é que é um arquivo único neste setor. Acompanhou a história do social todo em Portugal a partir do 25 de Abril, que é também quando começa a expandir-se essa ideia de social e a sociedade começa a abrir-se mais e a ser mais alegre. Temos pontos importantes da vida das pessoas e até detalhes que se calhar já nem elas se lembram. E aliás é muito engraçado ver, às vezes vêm cá pessoas famosas, vêm aqui ao arquivo e eles próprios nem faziam ideia do que foram e de como foram, e nós continuamos a ter aqui esse registro e essa memória. Em 4 décadas de história, a maior parte das nossas capas foram ilustradas com figuras da realeza. Diana de Gales foi uma das rainhas das nossas capas desde o seu namoro até à sua morte trágica. Muito populares na nossa capa foram também sempre Carolina do Mónaco e Letícia de Espanha. Hoje, como se vê, existimos no papel e também nas redes sociais. A Nova Gente também existe na forma de site, o www.novagente.pt, no Facebook e Instagram. Com mais de 608.000 seguidores, o Facebook da Nova Gente é um dos mais visitados do país. Hoje, a sua Nova Gente é feita por 9 jornalistas. Por mim, Anabela Fernandes, pela Alexandra Ferreira, grande repórter,
pelo Levi Marques, pela Lourdes de Matos, repórter principal, pela Eunice Gaspar, pela Lídia Belurico, pela Neuza Gomes, que é a nossa chefe de redação, pela Paula Silveira Ramos, que é a nossa editora, e pelo Humberto Simões, que é o nosso diretor. Temos também 3 repórteres fotográficos, que asseguram as imagens da atualidade nacional, e 3 paginadores, que encaixam tudo nas páginas para que no fim a sua nova gente fique bem bonita. Tão bonita como a edição desta semana. Na nossa capa desta semana, por coincidência, a número 2141, está Salvador Sobral e a sua luta pela vida. Aos 27 anos, internado em estado crítico, o vencedor da Eurovisão aguarda por um coração que lhe permita continuar a viver. E a sua situação clínica já é tão grave que passou para o topo da lista nacional de candidatos a um transplante. Também na nossa capa desta semana está Leonor de Espanha e Dinis de Bragança. Sabia que o filho de Dom Duarte de Bragança, o pretendente ao trono português, é um dos pretendentes naturais a casar-se com a futura Rainha de Espanha, Leonor? E é por causa destes 41 anos de história que lhe digo que tudo isto e muito mais está na Nova Gente. Nova Gente, a sua revista de sempre. Foi também em 1976 que Steve Jobs... Estes filhos da destes americanos vão mostrar... Foi também em 1976 que Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple, a empresa que popularizaria